Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Elefante e essa é uma aula de Excel muito básica voltada principalmente para público que mexe com produção cultural. Então, quando a gente mexe com produção cultural, a gente tem algumas planilhas que a gente precisa fazer, a gente tem cronograma, a gente tem orçamento, a gente tem algumas questões de relatório e controles financeiros, e é muito importante que a gente conheça essa ferramenta, não só para que a gente tenha a praticidade de utilizar, mas também para que a gente consiga entregar relatórios e materiais de qualidade, que sejam entendidos com facilidade, correto? Então eu vou começar mostrando para vocês o que é o Excel, né? Então o Excel ele tem essa cara aqui, correto? E se você ver aqui, ó, ele tem várias abas aqui em cima, cada aba dessa que você clica, ele vai abrindo uma série de coisas. E geralmente esse monte de coisa aqui mais assusta a gente do que ajuda, tá? A gente não vai usar praticamente nada disso aqui. Hoje na aula, inclusive, a gente não vai sair dessa página inicial. Então tem os iconezinhos aqui, vocês vão ver algumas coisas, a gente vai passar aqui por algumas formatações, pelo formato de número, pelos alinhamentos, e é só. Não se assustem, assim, é muita coisa, mas assim, lembra o que você aprendeu a usar, vai naquele foco que vai dar tudo certo, beleza? Então hoje a gente vai passar aqui por algumas questões, né? Então a minha principal intenção hoje é que vocês aprendam a conversar com o Excel, entendam o Excel e se comuniquem com ele para que ele consiga dar para vocês o resultado que vocês esperam, certo? Então a gente vai ter, eu vou explicar aqui para vocês então como funciona, como o Excel entende números, né? Como são as fórmulas que o Excel vai entender, quais são algumas funções básicas para vocês utilizarem, as fórmulas que ele poderia usar o cálculo e também essa linha de formatação para a gente chegar nessa planilhazinha bem bonitinha aqui, certo? Então vamos começar? Ó, então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender como que o Excel entende números, ok? Então eu coloquei aqui 5 básicos: número, data, hora, contábil, porcentagem. A gente vai entender como ele faz, se a gente digitar e depois formatar, se ele formatar e depois digitar, e qual é a representação numérica. Depois eu falo a importância dessa representação numérica, ok? Então vamos lá, se a gente colocar aqui o número 10, ele vai aparecer assim, ó, aqui a formatação, ele está como formatação geral. Se eu colocar ele como número, ele vai apresentar duas casas decimais, casas que eu posso inclusive ajustar aqui quantas casas decimais eu quero. Se eu formatar primeiro como número e depois digitar 10, opa, 10, ele sai também o valor 10 aqui, ok? Data, vamos dizer, dia 1º de janeiro, tá? Se você ver aqui, ó, ele já atribui o ano presente, tá? Então, 1º de janeiro de 2023, só que ele me coloca, né, nesse formatinho aqui. Ele tem vários formatos, eu sempre gosto desse formato data abreviada, em que ele vai colocar 1/1 de 2023. E se eu colocar aqui primeiro data abreviada, depois 1/1, ele já vai me dar 1/1 de 2023. Pode ver que a data é representada por um número grandão aqui, eu já vou explicar para vocês o que que é, tá bom? Ora, então vamos dizer que eu quero meio-dia, eu tenho que digitar com 2 pontos, tá, senão ele não entende. Tá aqui já personalizado, ele já apareceu aqui para mim como hora, e aí ele vai aparecer horas, minutos e segundos. Antes de eu digitar isso, vocês viram que ele apareceu aqui sem os segundos, certo? Então se eu colocar aqui primeiramente hora, ele já vai me dar, mesmo que eu digite só o 00, ele já vai me dar com segundos, e ele está dando uma representação aqui de 0,5, já explico para vocês também. Contábil, contábil é em valor financeiro, então se eu colocar aqui 10 e depois vier aqui, ele tem aqui moeda 10, mas está vendo que tem um dinheirinho aqui, ó? Dinheiro e porcentagem ele consegue colocar diretamente aqui. Então eu poderia colocar aqui também, ele sai nesse formatinho. Eu digitei aqui, cliquei ele primeiro, está lá como contábil, e 10, certo? Porcentagem, aqui faz muita diferença se eu digitar e depois formatar. Se eu colocar 10, falar, quero colocar 10%, mas eu coloquei 10. E depois coloquei contábil, opa, não, coloquei porcentagem, ele vai dar 1000%. Por que será? Então, se eu formatar e depois digitar, coloco como porcentagem, depois coloco 10, ele já vai digitar como 10%. E agora vem a importância de entender por que ele entende dessas formas numéricas. Porque o Excel, tudo que a gente coloca como número, ele consegue fazer contas com isso. Então, por exemplo, se eu quero colocar uma coisa que acontece todas as segundas-feiras, se eu colocar
a primeira data como uma data de uma segunda-feira e colocar a próxima célula como aquele valor mais 7, ele vai dar exatamente uma semana depois, ou seja, a próxima segunda-feira. Para isso, ele precisa de que cada data tenha uma representação numérica, correto? E o que é o número 1, então? O número 1 é 1 do 1 de 1900. Você pode ver que a representação numérica dele vai dar 1, certo? E, portanto, 1 significa um dia, um dia, um dia. Então, se eu coloquei aqui 12 horas, ele vai dar 0,5, porque é metade de um dia. Se eu colocar aqui 10 horas, ele vai dar um outro valor aqui, certo? Contábil é o valor mesmo, e a porcentagem, então, qual é o detalhe também? A porcentagem, 100%, 100 dividido por 100, 100 dividido por 100 dá 1. 100%, então, é 1. Se eu digitei aqui 10, ele vai ser 1000%, porque primeiro ele reconheceu aquilo como um número 10 e depois ele calculou aquilo como uma porcentagem. Ok, então agora a gente viu como o Excel entende números e eu vou mostrar para vocês agora aquilo que eu chamo de sintaxe. Por quê? Excel, no meu entendimento, ele é uma linguagem, correto? Então a gente precisa aprender a escrever essa linguagem para que o Excel entenda o que é que a gente está pedindo para que ele faça, certo? E quando a gente vai falar dessa linguagem, a gente tem os sinais aqui, né, que a gente vai usar para além dos números. Então, o primeiro sinal que a gente vai entender quando a gente quer fazer uma conta é o sinal de igual. O sinal de igual, então, o que que ele representa? Ele indica que você quer escrever uma fórmula. Sempre que você vai começar uma fórmula, você começa com igual, e a partir daí ele vai te dizer, ele vai entender que você está querendo calcular alguma coisa, certo? Aqui, como vocês podem ver, soma é uma fórmula que a gente vai ver, as funções básicas a gente vai ver na próxima parte, mas aqui ele tem soma. Então, então eu estou dizendo para o Excel que eu quero que ele calcule o que está escrito aqui. Segundo sinal são os parênteses. Os parênteses, ele indica o início e o final de uma fórmula. Ou seja, quando eu coloco soma, eu vou abrir um parênteses e quando esse parênteses fechar, eu estou dizendo que aqui dentro desses parênteses estão todas as informações que o Excel precisa para calcular essa soma. Cada função ela vai ter uma quantidade e um formato de parâmetros que você precisa colocar aqui dentro. Mas entre um parênteses e outro parênteses, você está colocando, indicando o que, que ele precisa para calcular esta fórmula. Dois pontos vai indicar um intervalo de células. Então, A1 é uma célula, correto? É aqui ó, a célula A1, e A10 é outra célula, que aqui no caso seria essa célula aqui. Então, quando eu quero indicar esse carinha que está aqui no canto, né, esse intervalo de A1 a A10, eu coloco A1 a A10, eu coloco esses dois pontos. Então, de A1 a A10, ele está dizendo que é um intervalo. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula indica separação entre fatores de uma função. Então, por exemplo, quando eu tenho uma soma, já aprendemos aqui que A1, A5, quando eu tenho esses dois pontos, é um intervalo, e esse ponto e vírgula vai dividir para esse outro intervalo. Então, a soma, os fatores dela vão ser só os intervalos que eu quero que ela some. Mas vão ter outras funções mais complexas que elas vão ter fatores diferentes. Então, eu preciso colocar um ponto e vírgula para avisar o Excel. Olha, aqui terminou o primeiro fator, aqui vai começar o segundo fator. Então, nesse caso aqui de uma soma, ela vai somar primeiro esse intervalo, depois esse intervalo e depois vai somar tudo, ok? O sinal de mais é um sinal de soma mesmo, né? Mais, menos, asterisco e barra são as 4 operações básicas. Então, mais, menos, então a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, né? E aqui, ó, vocês podem ver que eu estou colocando A1, A2, eu estou colocando células. Depois aqui eu estou colocando A1 com número. Então, tem várias formas que a gente pode colocar isso aqui. Eu já vou falar para vocês também, mas aqui também está escrito, tá? Depois eu vou deixar esse material para vocês, então não se preocupem em olhar desesperadamente o que está escrito aqui. E além disso, o parênteses também funciona como uma outra forma, que é a forma matemática mesmo, que a gente aprende lá na escola, né? Então vocês podem ver que aqui, ó, a gente tem uma conta que não é essa soma, que não tem uma função, que é uma conta simples, certo? Então eu tenho igual 3 vezes a soma disso mais isso. Então a gente aprendeu lá na matemática que quando a gente teria, se eu não colocasse esses parênteses, por exemplo, a prioridade é sempre da multiplicação e da divisão, ou seja, ele faria primeiro 3 vezes A1
E depois dessa multiplicação, ele somaria com a 2. Mas não, eu quero que ele some esses dois fatores e depois multiplique por 3. Então, isso aqui é a formatação, é a forma básica, a forma que a gente aprendeu lá na escola, de usar os parênteses, ok? Eh, Existem outros sinais, e esses outros sinais eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, vai estar num pacote de materiais que vocês vão ter para baixar no final da aula, tá bom? Fiquem à vontade, vão ter outros materiais que eu vou falar mais para frente, mas eu vou ter alguns quadros com todas a explicação de tudo que tem que vocês vão precisar na sintaxe, ok? Então vamos seguindo. Aqui a gente já viu então como que o Excel entende números e a gente já viu a linguagem do Excel, ou seja, a sintaxe básica de como eu escrevo aqui para me comunicar com o Excel, correto? Agora a gente vai ver umas funções básicas. Lembrando que isto é um vídeo para quem trabalha com produção cultural. Com produção cultural, as planilhas vão ser muito simples. A gente está falando de cronogramas, de orçamento e de algumas planilhas ali de controles financeiros, alguns outros controles que a gente faz durante a execução do projeto, correto? Então, eu coloquei aqui as 5 formulazinhas que eu costumo usar nas minhas planilhas. E eu duvido que você vai usar muito mais do que isso, mas também, como a gente aprendeu aqui já, né? A gente está aprendendo o Excel como linguagem. Se você também precisar de alguma outra coisa, você pode dar um Google muito rápido e falar: preciso fazer tal coisa no Excel, ó, como calcular não sei o quê. O Excel vai te dar algumas opções de fórmula e você entendendo a sintaxe, você vai conseguir ler um texto e muito rapidamente entender como aplicar aquela fórmula, ok? Eu coloquei aqui também os valores em português, as fórmulas, né, em português e em inglês, porque às vezes você vai estar usando o Excel ou o Google Sheets também, né, que a gente usa. Google Sheets é a ferramenta que a gente usa do Google para fazer planilhas compartilhadas que já ficam na nuvem, que dá para mais de uma pessoa mexer ao mesmo tempo, é super bacana. E às vezes vai estar em inglês. Tem como configurar? Tem. Dá um Google lá, você vai achar, configura para português, fica tudo mais fácil para a gente. Mas já fica sabendo aí também como é em português e inglês, se você não achar essa configuração. Perfeito? Vamos lá. Aqui eu digitei as fórmulas. Tá vendo que está configurado como texto? Por quê? Porque eu queria que aqui, em vez de me mostrar o resultado, ela mostrasse a fórmula mesmo, para ficar aí mais fácil para vocês estarem visualizando, correto? Mas geralmente, quando eu digito uma fórmula, podem ver, tá vendo que aqui ela aparece aqui em cima? Ó? Isso aqui é o que a gente chama de barra de fórmula. Então, geralmente, quando eu digito uma fórmula aqui, na barra de fórmula vai aparecer a fórmula, tal qual eu digitei. Mas na célula propriamente, o que vai aparecer é o resultado do cálculo que eu estou esperando, certo? Então vamos lá, vamos começar a fazer uma soma então. Vamos lá pela sintaxe, eu coloquei um igual para indicar que eu quero que ele faça uma conta. Digito soma, porque é indicando a função que eu quero que ele faça, que ele aplique. Abro um parênteses para dizer que vão começar os fatores. Então, vou digitar lá G3, dois pontos, G11. Ele já está me indicando aqui, então, né, que é esse intervalo aqui. Fecho o meu parênteses, dou um Enter e ele está lá calculando 10. Então, podem ver, como eu falei, aqui aparece a fórmula, porém, aqui está aparecendo o resultado, certo? O que acontece? Eu tô calculando todo esse intervalo aqui, mas quando o Excel está fazendo um cálculo numérico, ele vai considerar apenas as células que têm número. Então, aqui tem as células em branco, tem as células com palavras, mas ele vai ignorar e vai fazer a conta aqui. Então, tenho 1 com 2 dá 3, 3 com 3 dá 6, 3 com 6 com 4 dá 10. Então, ele está me dando o cálculo de 10. Vamos lá, próximo detalhezinho. Acento, precisa colocar o acento, senão ele não entende o nome da fórmula, correto? Média, ali eu estava digitando, né? Digitei G3, dois pontos, G11, não preciso fazer isso também. A partir do momento que eu abri o parênteses aqui, eu venho, clico com o botão direito, seguro, arrasto, e eu pronto, fiz uma seleção completa, inclusive aqui eu não preciso nem fechar o parênteses, que ele vai fechar para mim. Se você calcular, você vai ver que ele fechou aqui para mim. 2,5, de novo, ignorou as células em branco, ignorou aqui. Então, na hora de fazer uma média, ele vai somar e vai dividir pela quantidade de células também que tinha o número. Então, se tinham 4 células com número aqui, a soma dá 10 dividido por 4 dá 2,5, certo? As outras fórmulas que eu deixei aqui embaixo são fórmulas de contagem. Então, fórmula de contagem, ela não vai fazer cálculos com os números. Ela vai contar as células, vai contar células que contêm um determinado parâmetro, certo? Então, a primeira aqui vai contar números, a segunda vai contar
valores, ou seja, vai contar as células que tenham preenchimento de qualquer informação dentro dela, e a outra vai contar as células que estão vazias. Então vamos lá, muito simplesinho, conte ponto número, não esqueça do acento, abre um parênteses, seleciono tudo aqui, fecha meu parênteses só para garantir, e vamos lá, contou 4, tem 4 células aqui com números. A outra, conte, ponto, valores, abre parênteses, somei todo mundo aqui, ó, selecionei todo mundo, fecho parênteses ali, dei um Enter, 6. Então, aqui eu tenho essas 6 células que tem algum valor, que tem alguma informação dentro dela. Será que a última vai dar 3, gente? Será que vai? Contar ponto vazio. Abro meu parênteses, seleciono aqui, ó, tem 3 células em branco. Será que vai dar certo nossa fórmula? 3, corretamente. Então é isso, essas são as fórmulas básicas que a gente vai aprender hoje. Perfeito, então, gente. Agora eu vou colocar aqui o que eu estou chamando de fórmulas de cálculo. Vamos lá, novamente. Nós vamos fazer aqui agora 7 formas de escrever a mesma conta, tá? Então, eu quero somar esses valores aqui. 1 com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. E a importância disso aqui é para você entender que um fator, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um número, ele pode ser uma referência ou ele pode ser uma função. Então, por exemplo, uma forma de eu calcular essa soma, então é colocar como está ali, ó, se eu digitar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, ele vai me dar o resultado, 21, ok? Agora, com referências, em vez de eu colocar esse valor 1 mais 2 mais 3, eu posso colocar 1, aí vou clicando aqui, ó, esse mais esse mais esse mais esse mais esse mais esse, vai dar o mesmo resultado também de 21. Esse aqui eu vou pular, já voltamos nele. Agora, eu vou fazer com função. Você viram que aqui a gente não colocou função de soma. Aqui a gente só somou os valores um com o outro, certo? Agora a gente vai usar a soma que a gente já aprendeu. Então, igual soma, abro um parênteses. Se eu colocar 1, 2 pontos, 2 pontos, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 6, o que acontece? Lembra que lá na sintaxe a gente disse que o ponto e vírgula ele está diferenciando dois fatores da mesma conta. Ou seja, aqui ele está colocando todos os fatores. Eu quero que ele é uma soma, eu quero que ele some esse fator com esse fator, com esse fator, com esse fator, com esse fator. E esses fatores, por um acaso, são números, tá? Esses fatores não precisariam ser números, esses fatores poderiam... Então, vamos dizer aqui, né? Aqui deu 21 também, mas vamos dizer que em vez desse último fator ser um número, eu quisesse colocar uma referência. Isso pode ser misto, isso pode, do jeito que eu colocar aqui, ele vai entender, ok? Também dá 21. Então, uma soma com operações. Então, se eu colocar aqui igual soma, tá? Aí eu coloco 1 mais 2 mais 3, certo? Então, ele vai somar 1 mais 2 mais 3, que dá 6. Aí eu coloco um ponto e vírgula para dizer que agora eu vou colocar um novo fator. Inclusive, vou até tá escrito de uma forma que vou até fazer uma graça. Vou colocar aqui G6 mais G7 mais G8. Então, vamos lá entender. Ele vai somar. Tem um ponto e vírgula aqui. Então, ele vai somar essa parte, depois vai somar essa parte. Aqui ele somou 1 mais 2 mais 3 e somou G6 mais G7 mais G8. E deu 21 também. Olha só. Agora, a gente está colocando aqui soma. Aí é aquela base que a gente estava colocando, que ele está colocando um intervalo inteiro aqui. Essa aqui a gente já viu, certo? Então, ele colocou um intervalo, eu quero que some esse intervalo. Damos lá 21. Agora, com funções. Agora eu vou voltar aqui primeiro, ó. Então, se eu quiser somar uma função, né? Então, eu coloquei aqui, ó, G2 ao G4, que são essas três aqui bonitinhas. Não, G3 ao G5. Ali está a conta errada. Vamos lá, G3 ao G5. Coloco um ponto e vírgula para dizer que agora eu quero um... desculpa. Aqui eu vou fechar assim e eu vou somar, colocar um sinal de mais e vou colocar uma outra soma. Vê que aqui não precisa do igual, ó, embaixo da soma, porque esse igual já indica tudo aqui. Então, entenda bem, ó. Vou fechar, fazer ela inteirinha aqui, aí eu mostro para vocês, ok? O que acontece? Aqui ele está fazendo uma conta, ok? Aqui ele vai fazer uma conta. Aqui ele vai fazer outra conta. Então,
Aqui tem uma conta, essa conta dá um número. Aqui tem outra conta, essa outra conta dá um número. Você somar os dois valores, ela também vai dar. Então, vamos lá, deu 21. Outra forma, aqui parece confuso porque eu estou fazendo a mesma coisa, mas quando vocês forem fazer outras formas, vocês vão entender. Então, aqui, ó, soma desse intervalo aqui, fecho parênteses, coloco um ponto e vírgula, aí coloco de novo soma desse outro intervalo aqui, fecho parênteses, só que olha só, aqui tem um detalhe. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, ele tá até mostrando vermelhinho para mim, ó. Coloquei essa soma, ok? Essa soma aqui, podem ver, ó, aqui eu comecei essa soma, certo? Abri um parênteses. Essa soma aqui até esse ponto e vírgula é o primeiro fator dessa soma aqui. Vamos lá, ficar confuso, mas vai repetindo que a gente vai entender. Coloquei o ponto e vírgula, aí eu tenho um outro fator dessa soma aqui, que é um outro fator que, por um acaso, também é uma fórmula. Só que, olha, esse parênteses aqui é desse aqui. Então, essa soma aqui a gente não fechou parênteses ainda, então a gente vai colocar um outro parênteses aqui. Fechamos somando dá 21. Essa parte aqui parece um pouco confusa, mas está aqui as referências e vocês vão entender. Essa planilha vai ficar para vocês também ali para baixar. Vocês vão fuçando, vocês vão entender a importância disso aqui quando vocês precisarem colocar fórmulas dentro de fórmulas e precisam entender que um fator do Excel, ele pode ser um número, ele pode ser aqui uma referência de uma outra célula, ele pode ser uma fórmula, ele pode ser uma soma, ele pode ser qualquer coisa e você só precisa entender a sintaxe para você escrever de uma forma que o Excel entenda. Então vamos lá, agora a gente chegou na parte que às vezes pode ser a parte mais importante para você, que é a parte de formatação da nossa planilha, tá? Ou seja, para a gente deixar a nossa planilha bem bonitinha, para a gente conseguir exportar ela lá para o nosso Word, para a gente conseguir colocar no relatório, colocar num projeto e ficar bem bacana, tá? Primeira coisa, esse texto aqui para mim tá todo confuso, olha só. Aqui tem texto, mas aí o texto não está aparecendo inteiro, está escondido nessa célula. Esse texto está nessa célula, se for ver aqui está em branco, mas o texto estica aqui todo. O que está fazendo? Peraí, não sei o que está acontecendo aqui. Então eu vou fazer o seguinte: vou selecionar todas essas colunas aqui, ó. Cliquei aqui em cima, selecionei. Tá vendo que é muito importante prestar atenção como o mouse fica, ó. Aqui ele é um mouse de seleção, aqui ele vai selecionar uma coluna. E tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é o que vai medir a régua de largura dessas colunas. Se eu der 2 cliques, olha só o que ele fez. Ele ajustou todas as colunas para a largura do texto que a gente tem aqui, correto? Vamos fazer a próxima coisa. O título. Esse título eu quero que ele venha até aqui, ou seja, eu quero que ele fique um cabeçalho inteiro para mim. Eu vou vir aqui, selecionei ele, mesclar e pronto, ele está aqui. Agora virou uma grande célula em cima da tabela toda, ok? Se vocês forem ver aqui, ó, depois eu vou deixar também o meu modelinho que eu uso, tá? De cronograma, de orçamento, tudo certinho para vocês. Mas aqui eu gosto de dividir os meus cronogramas em semanas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, é referente às semanas. Sempre coloquei assim, nem coloco legenda que é a semana, e sempre foi entendido, nunca tive problema, ok? Então vamos aqui também mesclar os meses, né? Para a gente ter os meses. Vamos fazer o mesmo servicinho ali, mesclar os meses. E agora, como a gente tem coisas mescladas, tá vendo que aqui tá sobrando espaço, aqui as colunas estão de tamanho diferente? Eu vou fazer o mesmo penteado de novo aqui, ó. 2 cliques. Prontinho. Agora ficou bonitinho, belezinha para nós, certo? Próxima coisa. Quando a gente vai imprimir, fazer as coisas, ou exportar para o Word também, essas linhas cinzas não aparecem. Só vai aparecer aquilo que eu tiver colocar uma borda, tá? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó, e aí ele tem vários, por exemplo, ó, se eu colocar só a borda externa, ele vai aparecer só esse quadrado em volta. Mas eu quero dividir tudo bonitinho. Vamos colocar aqui todas as bordas. E para além disso, eu gosto também de colocar essas bordas externas espessas. Olha só como ele ficou. Belezinha, tá vendo? Aí vamos lá. Eu gosto de colocar essas bordas externas para separar várias coisas. Então aqui, por exemplo, eu tenho
também a separação de um mês, tá vendo? Porque como são 4 semanas, mas todos representam um mês, para ficar mais fácil a visualização, tanto para a gente se organizar quanto para quem vai avaliar, eu gosto de fazer assim. E aí, inclusive, tem uma coisa que é isso aqui, ó, que é o pincel de formatação. Se eu clicar nele, tá vendo que o mouse aqui mudou, ó, tá com um pincelzinho, e eu selecionar toda essa área aqui, ele vai repetir a formatação e já vai ficar tudo do mesmo jeitinho ali, certo? Então eu tenho aqui essa divisão e eu faço uma outro detalhe também, ó. Tá vendo aqui que eu coloco, ó, 1.1, 1.2, 1.3? Por quê? Aqui é a seção 1, é a criação de aula. Tudo isso daqui é referente à criação de aula. Então eu venho aqui também e coloco aqui, separo a minha seção 2, olha que belezinha. Separo a minha seção 3, que é a parte da divulgação, e a entrega do relatório, certo? Vamos lá. Próxima coisa, colocar coisas em negrito. Adoro colocar coisas em negrito. Ó, aqui está negrito itálico sublinhado. Eu vou clicar em negrito. Ficou os títulos ali em negrito. Ficou os títulos em negrito. Os números aqui coloco em negrito. E aqui o que, que eu vou fazer? Como tem um título que é o título dessa sessão, tá? Eu pego essa linha inteira aqui e coloco em negrito. Pego essa linha inteira aqui. Opa! E coloco em negrito. Pego essa linha inteira aqui e coloco em negrito. Por quê? O que, que eu faço nesse meu relatório, nessa minha planilha? Ó. Então, a criação de aula é esse grupo, tá? Então, aqui, finalização, planejamento de aula, tá aqui nessas semanas, ó, da primeira semana de abril até a segunda semana de maio. Criação do material didático, da primeira semana de maio até a última semana de maio. Gravação da aula, primeira semana de junho, certo? A criação da aula, ela é o quê? É todas as semanas em que tem atividade nesse bloco. É simplesmente isso, tá? Então eu deixo aqui em negrito para saber que da primeira semana de abril até a primeira semana de junho, eu tenho alguma atividade relacionada à criação de aula. Correto? Para além disso, o que, que eu faço também? Para, né, essa coisa de colocar os títulos assim, esses títulos e subtítulos, eu venho aqui e mexo no alinhamento. Tá vendo aqui os alinhamentos? Ó? Quando é Excel, né, a gente tem acima, no meio e abaixo, do lado esquerdo, no meio e do lado direito. Então eu venho aqui e coloco essas aqui do lado direito, essas aqui do lado direito, esses que são subtítulos todos do lado direito. E aí eu já tenho uma visualização muito bacana aqui. Outra coisa também, tudo detalhezinho, preenchimento. Como eu vou imprimir em preto e branco isso, eu faço tudo com tom de cinza, tá? Mas poderia ser feito de uma outra forma também. Então aqui eu tenho o títulozão lá com cinza mais pesado, eu coloco um cinza mais levinho aqui, posso colocar um cinza mais levinho aqui também, tá? Ah, aqui, ó, vamos mesclar esses aqui também, eu tô vendo que tá sobrando espaço aqui, tá meio esquisito, então vamos colocar uma mesclagem também, ela também mescla nesse sentido, certo? Aqui vou centralizar, vamos centralizar, deixar bonitinho, e olha só que belezinha, a gente tem um cronograma todo enfeitadinho, todo bonitinho, beleza? Pessoal, então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Esse era o conhecimento que eu tinha para compartilhar com vocês. O Excel muitas vezes assusta a gente, parece que é uma ferramenta muito complicada, mas às vezes o que a gente precisa é muito pouquinho dele. Ele realmente tem muitos recursos. Hoje em dia tem muita coisa que dá para você fazer no Excel, mas quando a gente trabalha com produção cultural, é um pouquinho, e esse pouquinho que a gente sabe já ajuda muito, demais, demais, demais. Eu praticamente entrei na produção cultural porque eu sabia Excel, para ajudar nos projetos com alguns amigos e acabei me encantando. E me tornei um produtor cultural, né, obviamente trabalhando em muitas outras áreas e cuidando de muitos outros detalhes, tá bom? Então, o que, que eu estou deixando de materiais para vocês? Vai ter o link, né? Vai ter o link aqui na descrição do vídeo. Então, o que, que eu estou deixando? Estou deixando essa planilhazinha, né, que a gente fez aula hoje para vocês. Estou deixando algumas tabelas, que são as tabelas de sintaxe que eu falei para vocês, né? As tabelas que têm outros sinais, outros sinais de operação que vocês podem usar para fórmulas mais complexas, outras coisas que vocês podem precisar em outros momentos da vida, certo? Estou deixando também os meus, esse é precioso, hein? Esse é precioso. Eu estou deixando também aqui os modelos que eu utilizo, né? Os modelos que eu criei e que eu utilizo de cronograma e de
orçamento. São muito úteis, são muito úteis. Esses realmente vale a pena vocês baixarem. Mesmo que vocês não tenham entendido grande parte da aula, não tem problema. Baixa esses 2 modelinhos que vai ajudar demais, 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 demais vocês. Correto? Então é isso, espero que tenham aproveitado e até a próxima.